Bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Acredito que muita gente tenha vontade de saber aonde ficava o Jardim do Éden. Seria possível termos uma noção de onde se encontrava? A grande maioria acredita que ficava na Mesopotâmia, atual Iraque. Mas como veremos, essa seria apenas uma ínfima porção dele. Inicialmente, o que diz a Bíblia sobre sua localização? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por esse texto, sabemos então que saía um rio do Jardim do Éden, que depois se dividia em 4 outros rios. O primeiro seria o Pison, que percorre toda a terra de Havilá. Havilá, alguns arqueólogos dizem se tratar da Terra da Areia. Entende-se aqui que poderia ser a Península Arábica, na região da Arábia Saudita. Inclusive porque o texto diz que Havilá seria onde existe ouro. Essa região da Arábia tem muitas minas de ouro. E recentemente se anunciou a descoberta de mais uma jazida de ouro e cobre nos arredores de Medina. Havilá também era filho de Cuxi, que foi filho de Cã, este filho de Noé. Ou seja, Havilá foi bisneto de Noé. O historiador Flávio Joséfo diz que Pison significa plenitude, e os gregos chamavam este rio de Ganges, que corre para a Índia e desemboca no mar. Porém, o atual rio Ganges da Índia está muito longe dos demais rios, como veremos. Acredito que o Pison não seria aquele rio Ganges da Índia como conhecemos. Estaria mais para algum rio que cortaria a Península Arábica, e esse rio não mais existiria hoje. Gênesis continua dizendo que o segundo rio seria o Gion, que percorre toda a terra de Cuxi. Flávio Joséfo escreve sobre este rio. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Seria então o rio Gion o rio Nilo do Egito? O texto bíblico diz que ele percorre toda a terra de Cuxi. Sabemos que os etíopes são descendentes dos cuxitas. Cuxi, como comentei antes, foi filho de Cã, filho de Noé, ou seja, Cuxi foi neto de Noé. A Wikipédia diz que o reino de Cuxi, ou apenas Cuxi, foi um reino africano situado ao sul de Assuã, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo, onde hoje é o atual Sudão, e sua capital era Meroé. Foi um reino localizado no que hoje é sul do Egito, Sudão e partes da Etiópia, Eritreia e Somália. Mas a grande concentração era mesmo no sul do Egito e no Sudão, locais onde até hoje corre o rio Nilo. Então, é bem provável que este seja o limite sul do Jardim do Éden. Gênesis 2 continua dizendo que o terceiro rio seria o Tigre, que corria a leste da Assíria. Uma vez que a Assíria é o atual Iraque, parece que se trata do mesmo rio Tigre de hoje em dia. Porém, o texto diz que ele corria a leste do Iraque e hoje está passando dentro do Iraque. Assim, imagino que esse rio originalmente deveria estar mais a leste do que hoje, para sair dos limites do Iraque. É importante lembrar que um evento mundial, como o dilúvio, por exemplo, alteraria toda a geografia e a hidrografia de qualquer região. E assim, rios da época pré-diluviana poderiam mudar de lugar, como o Tigre, ou até desaparecer, como o Pison, por exemplo. E o quarto seria o rio Eufrates. O texto não dá mais informações sobre esse rio, mas supondo que sua localização seja a mesma atual, ele ficaria mais ao sul do rio Tigre. E assim, o limite norte do Jardim do Éden poderia ser mesmo o rio Tigre. Assim, podemos perceber que a localização do Jardim do Éden era uma área muito maior do que a Mesopotâmia, como muitos acreditam. Aliás, Mesopotâmia significa entre rios, porque era localizada entre os rios Tigre e Eufrates. E os limites do jardim seriam então do leste do Iraque, a norte, o rio Nilo ao sul, até partes da Etiópia a leste. Estas dimensões seriam por volta de 2.200 quilômetros de cada lado.
E mais, Jerusalém estaria bem no meio da distância entre o norte e o sul. É muito interessante que Israel, e mais especificamente Jerusalém, estaria localizado no meio do Jardim do Éden. Poderia ser então ali a origem da vida. Inclusive os rabinos afirmam que o Jardim do Éden era muito maior do que a Mesopotâmia e que a área atual de Jerusalém estaria dentro do jardim. E a Bíblia ainda diz: "E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado." Essa palavra Oriente, em hebraico, é Kedem. Uma das mais importantes obras de literatura do Antigo Egito é chamada de Aventuras de Sinoé. Foi escrita na época do Império Médio, e seus acontecimentos ocorreram por volta de 2000 a.C. Conta a história de um empregado da rainha Neferu, filha do rei egípcio Amenemete I. Ele partiu do Egito com destino à Síria e Palestina e depois regressou. Ele morou 1 ano e meio em Kedem, e estudiosos dizem que Kedem se refere a Canaã, no atual Israel. Isso poderia confirmar que Israel seria a terra do Oriente que vimos em Gênesis 8, e que o jardim estaria mesmo ali. E mais, a palavra hebraica para jardim é gan, que significa jardim ou área cercada, protegida. Vem do verbo ganam, que é cercar ou proteger, defender. Esse verbo aparece 6 vezes no Antigo Testamento se referindo a Jerusalém. Um exemplo ocorre nesse texto. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, ele a poupará e a salvará. Outros exemplos estão em 2 Reis 19:34, 26, Isaías 37:35, 38:6 e Zacarias 12:8. Ou seja, jardim seria proteção e Jerusalém estaria relacionada com esta proteção. E o Oriente vimos como sendo Kedem, o mesmo que a terra de Canaã. Também há indícios de que o Monte Sião estava no Jardim do Éden. O Monte Sião era a parte mais alta de Jerusalém, onde Davi colocou o tabernáculo com a arca, antes da construção do Templo de Salomão. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel falando: "Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você." Essa passagem deixa claro que o Monte Santo de Deus estava no Jardim do Éden. Esse texto confirma a relação entre o Monte Santo e Jerusalém. Naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Temos também outros indícios bíblicos de que a região sul de Israel, onde ficavam Sodoma e Gomorra, foi comparada ao Jardim do Éden. Olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Já existem evidências arqueológicas de que essa região de Sodoma e Gomorra tinha rios e era uma terra bem irrigada antes de sua destruição. Mas uma dúvida pode surgir: por que não existe mais o jardim entre nós? Uma possibilidade seria que ele foi levado ao céu, para que não fosse coberto ou danificado com as águas do dilúvio, que foi uma maldição sobre a terra. Também o livro Talmud fala do Éden do alto e do Éden de baixo, e os dois aparentemente se encontram, como se tivesse uma relação entre a terra e o céu. O livro de Apocalipse também parece reafirmar isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Se a árvore da vida está no paraíso, o jardim do Éden também estaria no céu. E sabemos que a Nova Jerusalém descerá do céu após o reinado milenar de Cristo na terra. João falando: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, o jardim do Éden, a primeira morada do homem, teria sido levado ao céu depois do pecado da humanidade. E na forma de uma cidade completamente nova, a Nova Jerusalém, descerá do céu para que o homem habite nela, pela eternidade, quando for perfeito. E para terminar, como a cereja do bolo, vimos que as dimensões do Jardim do Éden teriam por volta de 2.200 quilômetros, considerando a distância entre os rios Nilo e Tigre. E sobre a Nova Jerusalém? A Bíblia traz: a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ou seja, a Nova Jerusalém tem as mesmas dimensões do Jardim do Éden e se encaixa perfeitamente na região entre o rio Nilo e o rio Tigre daquela época. Espero que tenha gostado desse estudo. Eu achei esses dados espetaculares e como tudo se encaixa do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por assistir este vídeo até aqui e até o próximo.